Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Cal Silva, eu sou professor de teatro, sou arte educador das oficinas culturais aqui do Centro Cultural. E hoje o tema da nossa aula é uma pergunta: teatro pra quê? Teatro é uma manifestação de cultura, de história, diversão, né? É a representação da vida, eu vejo assim. Para divertir, entreter. Para informar, para divertir. Eu acho que hoje é uma mescla de tudo isso, um pouco de crítica, um pouco de entretenimento, né? Acho que é importante a gente passar a refletir, entender que o teatro é um reflexo do nosso cotidiano. Teatro pra quê? Não precisa responder agora. Vamos até o final da aula. Quem sabe não acrescenta no que você já tem na cabeça do que é o teatro para você, tá bom? O teatro, ele é para aprender, ele é para se divertir, ele é para catequizar. Para catequizar. Oficialmente, aqui no Brasil, o teatro começou como meio de questões religiosas. No Brasil, como na Grécia e na Idade Média, o teatro começou por meio de culto religioso. Os índios tinham seus rituais e já faziam suas encenações, onde dançavam e cantavam. Já demonstravam teatralidade. Os jesuítas perceberam que o teatro poderia ser usado das mais diversas formas para instruir e catequizar. O padre José de Anchieta era um dos principais jesuítas que realizavam essas apresentações, onde se misturavam índios, brancos e mamelucos. As cerimônias teatralizadas e o teatro de catequese desapareceram. Em seu lugar surgiram o teatro e as festas populares, como o Bumba Meu Boi, por exemplo. Na época do Brasil colonial, o povo fazia festa mesmo, era na rua. Eram desfiles divertidos, com muitos participantes, inclusive escravos mascarados com roupas e adereços, tocando instrumentos, fazendo a festa. Espera aí, povo na rua, máscaras, músicas, fantasias. Eu conheço essa história. Isso tem tudo a ver com... Isso é carnaval! Essas festas seriam uma antecipação do que viria a ser o carnaval atual. A história das artes no Brasil e do teatro brasileiro tem um momento muito importante com a chegada da família real. A chegada de Dom João VI e da família real em 1808 significou um grande salto para as artes e para a cultura brasileira. A corte precisava de diversão e as companhias estrangeiras começavam a se apresentar por aqui. Mas o povo ficava do lado de fora, assistindo à entrada dos aristocratas. Teatro pra quê? Que o teatro serve para decodificar a nossa realidade e inspirar novas possibilidades de ação. Ele serve para sensibilizar e tornar vivo, às vezes, coisas que nos passam desapercebidas. É um lugar para a gente se ver, rever, aprender, se reconectar consigo e aí descobrir um mundo diferente que pode ser alcançado, né? Teatro é a arte do encontro. Só fazemos teatro quando estamos juntos. E o que é mais bonito do teatro, que juntos nós aprendemos a olhar para o outro. As companhias de teatro que se apresentavam no Brasil eram estrangeiras. Era teatro, mas não era teatro brasileiro. Até que o ator João Caetano, um dos responsáveis pelo surgimento do teatro profissional no Brasil, fundou a primeira companhia de teatro brasileira, com atores brasileiros e com peças teatrais de cunho nacionalista. Chegou a hora e a vez dos autores e atores nacionais! Viva o teatro brasileiro! Martins Pena. Ele era um ótimo comediógrafo, autor de comédias. Retratava o Rio de Janeiro, horas na questão urbana, horas na questão rural. Suas peças eram encenadas num teatro que tinha acabado de inaugurar, que, por sinal, é o
primeiro teatro do Brasil, o Teatro Nacional. Arthur Azevedo nasceu durante o Império, passou pela República e morreu no início do século XX. Era especialista em teatro musicado, o teatro de revista. Ajudou a criar uma dramaturgia nacional autêntica. Procópio Ferreira, Leopoldo Frois e Lucília Pérez foram grandes astros da comédia de costumes. O teatro de revista eram espetáculos populares, divertidos, que fantasiavam a vida cotidiana. Dercy Gonçalves era a estrela dessa época. Uma coisa muito curiosa era que eles contratavam grupos de umas 10 pessoas todo o espetáculo para rir e aplaudir nas horas certas. Era a claque. Teatro? Pra quê? Pra gente aprender a ouvir, pra gente aprender a falar, pra gente aprender a ser ouvido e pra gente poder criar e ser tudo aquilo que a gente não consegue ser no nosso dia a dia. Pra gente ser milhões de pessoas numa vida só. Eu acredito que o teatro é a arte da humanidade. É a arte que proporciona, tanto para quem faz como para quem recebe, o presente de se olhar para o ser humano e para suas variadas máscaras. 28 de dezembro de 1943 foi um dia histórico para o teatro moderno brasileiro. Foi a estreia da peça Vestido de Noiva, de Nelson Rodrigues, com direção de Ziembinski, cenários de Santa Rosa, apresentado pela companhia Os Comediantes, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Foi um sucesso enorme, com mais de 20 minutos de aplausos em pé. Outro autor de grande renome é Ariano Suassuna. Uma das suas peças, O Alto da Compadecida, foi adaptada para a TV e para o cinema e faz sucesso até hoje. Depois dos anos 40, o teatro infanto-juvenil deu um salto, graças ao trabalho de alguns autores. Um deles, Monteiro Lobato e O Sítio do Pica-Pau Amarelo. Bom dia! E Maria Clara Machado, autora de Pluft, o Fantasminha. O TBC, Teatro Brasileiro de Comédia, era formado por grandes atores como Tônia Carreiro, Cacilda Becker, Sérgio Cardoso, Cleide Ácones, Paulo Altran, Fernanda Montenegro, Sérgio Brito. Foi um grande momento do Teatro Nacional. O Teatro Oficina foi criado com a participação de José Celso Martins Correia, Renato Borg, Eti Fraser e Amir Haddad. Em 1967, o grupo montou seu espetáculo de maior sucesso, O Rei da Vela, de Oswald de Andrade. O Teatro de Arena é outro que virou história. O maior sucesso do grupo de Augusto Boal foi a montagem de Eles Não Usam Black Tie, em 1958, texto escrito pelo então jovem ator Gianfrancesco Guarnieri. Teatro pra quê? Teatro para a vida ficar mais leve. Com o teatro nós podemos conhecer outros mundos, outros planetas, outras histórias, outras fantasias. O teatro ele nos possibilita conhecer outras realidades sem precisar sair do lugar. Teatro é vida. Teatro é respiro, é expressão. Teatro é transformação humana. E o teatro, assim como as outras artes, existe porque a vida somente não basta. Fernanda Montenegro nasceu em 16 de outubro de 1929 no Rio de Janeiro, com o nome de Arlete Pinheiro da Silva. Atriz há mais de 60 anos de cinema, TV e teatro. É a única brasileira a concorrer ao Oscar de melhor atriz pelo filme Central do Brasil. Viúva do ator e diretor Fernando Torres, com quem teve 2 filhos, Cláudio e a também atriz Fernanda Torres. Em 1960,
1999, Fernanda Montenegro foi condecorada e intitulada Dama do Teatro. Paulo Paquet Altran nasceu em 7 de setembro de 1922 no Rio de Janeiro. Aos 11 anos, mudou-se para São Paulo. Em 1945, forma-se em Direito. 2 anos depois, a convite de amigos, integra o Teatro Brasileiro de Comédia, o TBC. Deixa a advocacia e mergulha em sua verdadeira vocação, atuar. Faleceu em 2007, depois de 60 anos de carreira. Paulo Altran foi condecorado com o título de patrono do teatro. Fernanda Montenegro, Paulo Altran. Você consegue imaginar o que pode acontecer se juntasse esses dois? Não precisa imaginar. Isso aconteceu. E essa junção proporcionou a cena mais icônica da TV brasileira, talvez da mundial, na novela Guerra dos Sexos. Eu disse pro Jorge Fernando, que dirigia a novela, eu e Fernanda não vamos gravar 2 vezes. Ou a gente faz de primeira, e depois dá um trabalho louco. Gravamos a cena inteirinha, sem nenhum corte, do princípio até o fim. É evidente que eu tenho que fazer alguma coisa. Esteja à vontade. Aí eu me levantei, peguei um potezinho com creme e despejei na cabeça dela, seríssima, com a mesma cara de sempre. Pode tirar a mesa. Sim, senhores. Eu digo às Paulo que a gente fez uma cena ontológica. É verdade, é verdade. Nós achamos que a cena ficou boa mesmo. Teatro pra quê? Teatro pra divertir. Teatro pra ensinar, pra aprender. Teatro pra não ser óbvio, pra fugir do senso comum, pra um debate. Teatro pra emitir opinião. Teatro para contribuir com ideias. Teatro para ser feliz. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei desse vídeo. Obrigado, gente. A gente se encontra numa próxima semana e vamos falar de teatro.